Quem está aqui comigo agora é a doutora Cíntia, nossa ortopedista. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Oi, Mari, muito obrigada. Hoje nós escolhemos o tema pernas tortas para ajudar as mamães a compreenderem um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, o que a gente pode falar sobre pernas tortas para essas mamães que ficam tão nervosas olhando, será que a perna do meu filho é torta? Será que vai precisar fazer cirurgia? Será que tem tratamento? Enfim, o que a gente pode falar para essas mamães, doutora? As pernas tortas são queixas de dúvidas frequentes. Eu imagino. E a criança, ela tem um padrão ela muda a forma da perna conforme ela cresce. Entendi. Então, dependendo da idade, a perna torta pode ser normal ou não. E a gente tem dois tipos de pernas tortas. Tem a perna torta arqueada, com o joelho para fora, que fica assim. Tá. Como se fosse um alicate, né? Aquelas perninhas do alicate. E a gente tem a perna em X, né? Que é o geno valgo. A perna arqueada a gente chama de geno varo, geno de joelho e varo que fica a perninha para fora. E a em X é geno valgo, que é quando o joelho, parece que um joelho está encostando no outro. Entendi. Então, o que a gente precisa saber primeiro é a idade da criança, porque a gente precisa saber qual, porque cada idade tem uma apresentação, que a criança muda a forma da perna conforme ela cresce. E a outra coisa que a gente precisa saber é se é igual um lado do outro, que essa é uma questão, opa, alguma coisa está errada. Quando a gente tem uma perna que está diferente da outra, uma perna está mais torta, aí ou mais, sim tem que se preocupar. Aí sim a gente tem que se preocupar. Entendi. E existe graus de perninhas tortas, tem bem mais tortas, tem um pouquinho tortas, aí você vai vendo lá no consultório e vai... É porque assim, vai depender da idade da criança. Toda criança nasce com o joelho para fora, né? Com o geno varo. Então, toda criança, até enquanto ela tiver fralda, a gente diz a fralda porque a fralda, o retirar a fralda normalmente ocorre por volta dos 2 anos de idade, que é a idade que o geno, que a perna arqueada, o joelhinho para fora, começa a sumir, né? Então, enquanto a criança tem fralda, o joelhinho fica para fora. Né? Pode ser mais acentuado ou não. As crianças que andam muito cedo, que normalmente as pessoas as mães ficam muito preocupadas, meu filho andou cedo achando que é um sinal de inteligência. Sim. Então, o andar cedo não tem nada a ver com o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento cerebral e a inteligência. O andar cedo, do ponto de vista ortopédico, ele está associado a maiores deformidades de joelhos para fora. Né? Então, seria mais perigoso? Do ponto de vista ortopédico, é pior uma criança que anda cedo do que uma criança... O andar normalmente acontece... Antigamente também se falava, por exemplo, quando ela era pequena, eu colocava ela em pezinho, minha avó dizia, não força o joelho, porque vai fazer mal, vai entortar. O ideal é que não se coloque a criança para andar cedo. Inclusive, andador... Esse andador que a criança senta e anda, isso dá alguma tranquilidade para os pais, porque a criança vai ficar sentada no andador. Mas tanto a Sociedade de Ortopedia Infantil como a Sociedade de Pediatria, eles contraindicam o uso do andador, porque está associado à deformidade dos membros, né, a um aumento, uma persistência da deformidade, e está associado a quedas e traumatismo craniano. Entendi. Então, a gente contraindica esse tipo de andador. O andador que é indicado é por volta ali de 1 ano, quando a criança realmente está aprendendo a andar, aquele andador de empurrar. Então, assim, o indicado é a criança começar a andar com 1 ano. O normal de início da marcha é de 1 ano a 1 ano e meio. A grande maioria das crianças anda com 12 meses. Mas se a criança andar com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, ok, ela está dentro do que a gente considera como normal. Entendi. Não é doença. Né? Então, quem anda, por exemplo, começa a andar com 10 meses, ele tem uma tendência maior a ter um geno varo mais acentuado, que aí seria um pouco mais grave. Entendi. Né? Então, assim, a perninha torta, ela não é genético, ela é algo que faz parte do desenvolvimento da criança, que a criança vai nascer com ela tortinha e depois ela vai mudando. Vai mudando. O que tem que notar é se uma é diferente da outra e se depois dos 2 anos ela continua... Dos 2 não, porque vai até os 7 essa mudança, né? Na verdade, assim, até do 0 aos 2 anos, o joelhinho fica para fora. Tá. Aí ele começa a ir para dentro e aí um joelhinho vai começar a encostar no outro um pouco depois dos 2 anos. Com 2 anos e meio até os 4 anos é o máximo de torto de joelho para dentro, né? De geno valgo, aí, que é o outro nome médico.
Essa é a faixa etária que a perna tem esse aspecto de mais torto. Tá? Depois dessa idade de 2 anos e meio, de 4 anos, ele começa a desentortar e ele começa a chegar perto do alinhamento normal do adulto, que vai acontecer próximo dos 7 anos. Entendi. Então, uma criança com 7 anos de idade, ele tem o eixo dos membros, quando você olha para a perna, parecido com o desenho que vai ser quando ele for adulto. Entendi. E assim, durante esse processo, desde que a criança senta lá com 6 mesinhos até os 7 anos, o que pode atrapalhar para que a criança chegue nesses 7 aninhos e atinja o formato correto? Por exemplo, sentar em W, como você já citou, fazer com que a criança comece a caminhar mais cedo, forçar ela, enfim, fala para nós se essas práticas podem atrapalhar e aí sim entortar alguma coisa ali nos ossos. O sentar em W, ele é uma questão mais, a culpa é mais do quadril, da articulação do quadril e da forma da parte de cima do fêmur, perto da articulação do quadril, e da frouxidão ligamentar que ele tem. Então, a criança, ela tem o osso do fêmur, ele é um pouquinho antevertido, tem uma rotação diferente, a forma do osso da criança é diferente da forma do osso do adulto, assim como o eixo muda do membro inferior, a forma do osso, o osso também gira um pouquinho. Então, é por isso que muitas crianças têm facilidade é mais confortável sentar em W. Né? Mas isso não tem nenhuma relação, o sentar em W, com o joelho para dentro, com a forma do joelho. Entendi. Isso é uma alteração, ou com uma alteração do pé, porque muitas crianças que sentam em W, a forma de andar, a marcha é com o pé viradinho para dentro. Tem criança que anda com os pés, às vezes até tropeça. Mas por quê? Porque o quadril, o problema não é do pé, não é do joelho, o problema está lá em cima no quadril. E isso tem que ser tratado? Não. Como vários outros assuntos que a gente vai conversar ou já conversou, tem muitas coisas na criança que são parte do desenvolvimento, que não precisam de tratamento. E aí a gente se assusta, fica nervosa, qualquer coisa a gente quer tratamento, que é uma causa diferente, tem um problema. O importante é levar para avaliação. Inicialmente, o contato mais fácil é com o pediatra, né? Pode pedir avaliação do pediatra, o pediatra também é treinado para isso. Se ele achar que tem alguma dúvida ou se a própria mãe não se sentir confortável, ela pode procurar o ortopedista, que o ortopedista vai dizer, não, isso é normal, ou não, isso é doença, claro. ou essa criança a gente precisa radiografar, porque realmente existem doenças que fazem o osso deformar e a perna deformar. Então, a gente precisa, a grande maioria não é doença, mas a gente precisa entender o que é doença e o que não é, o que precisa tratar, o que não precisa tratar. Então, por isso que eu acho assim, que a gente tem que buscar informação, sim, mas a gente também tem que tirar qualquer suspeita. E quem vai fazer isso? O profissional da área. Então, eu sempre indico, assim, aqui a gente informa, a gente fala, mas cada caso é um caso, né, doutora? Então, assim, as crianças têm que serem analisadas pelo profissional para ver se realmente está enquadrado no normal. Na faixa de normalidade. Exatamente, porque senão pode parecer que, mas eu achei que era normal. Não, mas não é a gente que tem que achar, é o profissional que tem que analisar, fazer todos os exames necessários, às vezes com o próprio olho treinado que vocês já têm, que nós não temos, para dar um diagnóstico. Olha, eu preciso de exames para ver se, né? Então, isso eu sempre falo, assim, informação é boa, mas informação às vezes pode também nos cegar. Não, eu já sei sobre esse assunto, era normal, e a gente também sabe que qualquer tratamento que a gente comece tardiamente, os resultados são mais demorados, é tudo mais lento. Essa é uma característica da criança, porque a criança, ela tem, como o esqueleto está em desenvolvimento, existem horas e momentos que a gente pode fazer tratamentos. Então, dependendo da situação da criança e da idade da criança, é um tratamento específico e às vezes a idade aumenta e a gente perde a chance de tratar. É por isso que o diagnóstico preciso é fundamental. Nossa, adorei. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. Vocês estudam tanto e estão acostumados a ver tantas coisas que nós não estamos. Então, quando vocês trazem para nós essas informações, é muito importante. Eu espero que quem está nos assistindo também tenha aprendido e, é claro, qualquer dúvida que ficar, entre em contato comigo através do Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que eu passo contato da doutora e ela vai atender com todo carinho e cuidado e dar o diagnóstico preciso para aquela família, né, doutora? Com certeza. Obrigada, até o próximo encontro. Muito obrigada mais uma vez.